bem-vinda, seja bem-vindo neste canal. Eu acredito que foi uma assim, das entrevistas mais comoventes. Eu confesso que meus olhos encheram de lágrimas várias vezes. Eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho muito bem feito, parabenizando aí o canal do Beto Ribeiro. Inclusive, se você puder, vai lá, se inscreve, tá bom? Você que está aqui nesse canal. E eu vou colocar aqui um pedaço, uma parte que eu achei muito importante dessa entrevista. E essa entrevista ela fala coisas assim muito emocionantes, desde o sumiço da Vitória de Cajamar até a resposta ali de onde ela estava, de tudo, e a emoção ali, o pai, né, se comove bastante, o entrevistador também, a irmã conta todos os detalhes. E eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário a respeito deste caso. Se você não é inscrito neste canal, que você se inscreva, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam ficar informadas, né, nas atualizações, porque sempre está havendo muitas atualizações. Então, se você não faz parte desse canal, já te convido você a fazer parte desse canal, tá bom? Se inscreve, porque sempre traremos aqui algumas atualizações deste assunto. Deus te abençoe e os créditos aí vai para o canal do Beto Ribeiro. Seu Carlos, eu não gostaria de te conhecer assim, dessa maneira, mas já que tudo aconteceu, eu agradeço de o senhor ter vindo até aqui. O Carlos é o pai da Vitória Regina, de Cajamar, um caso que está abalando e colocando o Brasil focado para a gente entender o que aconteceu. Estamos aqui também com a Vanessa, a irmã da Vitória, e com a Graziela, que é a prima da Vitória, que é a pessoa que está organizando toda a parte de contato, de divulgação da família com as pessoas, e também, se você quiser ajudar a família da Vitória através do e-mail, não, do arroba, do Instagram, que está aparecendo aqui como crédito. Coloca já, Saulo, aqui, ó. É aqui, olha, esse, arroba Graziela Almeida, até avisando, esse é o da Vanessa, o Carlos é o outro, até avisando que o seu Carlos não tem Instagram, não tem mídia social, então é somente através da Graziela que se entra em contato com a família da Vanessa e da Vitória Regina, uma vez que é necessário esse contato, porque é tudo depois que aconteceu, o senhor se tornou a voz da sua filha. Eu pretendo ser a voz dela, né? O senhor já é. Isso já lhe foi dado de todas as maneiras. O senhor é a sua filha aqui, agora. Seu Carlos, eu sempre gosto de conhecer as pessoas antes de tudo. É tudo muito recente na sua vida. Literalmente, se você fechar o olho, 3 meses atrás, vocês estariam falando do carnaval, do recém-ano novo, do aniversário da Vitória. Quando que a Vitória faz aniversário? Agora em abril. Que dia? Dia 13. Dia 13 de abril, a Vitória faria 18 anos. Isso. Então, imagino que vocês estivessem falando de vida, de aniversário, de planos, de sonhos, que tudo foi arrancado de vocês de um segundo para outro. Queria ir para um tempo um pouco mais feliz, antes daquele dia 26 de fevereiro de 2025. Queria que você me contasse, ainda no presente, quem é a sua filha? Quem é a Vitória? A Vitória é uma menina que gostava muito de trabalhar, gostava de animais, adorava cavalo, cachorro, gato, todo tipo de animal ela gostava. Onde ela nasceu? Ela nasceu em Cajamar? Em Cajamar mesmo. Ela já veio, porque é uma família grande que eu vi. Você tem 6 filhos? É. Com idades diferentes. Com idades diferentes. O senhor já era de Cajamar? Como que vocês vão para Não. Cajamar? Eu fui para Cajamar porque antes eu fui para Pirassununga, morar em Pirassununga, que eu morava aqui no Jaçanã, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo. Aí, como eu, para criar eles melhor, eu falei assim, eu vou pegar uma cidadezinha do interior e vou morar. Aí eu fui para Pirassununga. Aí, conforme eles foram crescendo, em Pirassununga só tinha corte de cana e pegar laranja. Eu não ia colocar as meninas para fazer isso. Não tinha um futuro ali. Aí eu peguei, voltei para cá,
Inclusive, foi o meu irmão que arrumou essa chácara lá, que hoje eu tô lá Lá em ainda. Cajamar. Lá em Cajamar, para mim poder ficar por aqui. E ali já teve primeiro, o senhor tem 6 filhos, eu acho que um pai nunca põe o filho no passado, mas hoje o senhor tem 4 filhos. Já é o segundo que eu perco. E era o único menino que o senhor perdeu dos 6? Era o mais velho. Era o mais velho. Ele morre em Cajamar. Morreu lá em Cajamar. Como foi esse momento, senhor? Sabe aquela dor que ele era meus braços, minhas pernas, era tudo. Muito novo, ele tinha quantos anos? 23 anos. A Vitória tinha quantos anos na época? 17. Não, mas quando acontece a morte do seu filho, ela tinha quantos anos? Ela tinha, acho que foi em 2011. Ela era ainda menina, a Vanessa era que está aqui. novinha. Né? Ela tinha uns 4 anos. 4 aninhos. Como foi para ela esse momento disso? Ela entendeu com 4 anos? Não, ainda não. Não, ela não chegou a entender o motivo. Mas já coisa. foi a primeira... A lei da vida não é um pai enterrar um filho. A lei da vida é outro tipo de despedida. Esse primeiro arrancar seu... Foi um acidente isso, né? Foi um acidente de moto. Num dia comum também. Dia comum. Como foi para vocês, Vanessa, quando você já tinha quantos anos? Quando meu irmão faleceu, eu já estava com 20. Então você já conhecia bem. Como foi esse momento de família para vocês? Foi horrível, né? Porque antes de eu perder meu irmão, eu perdi meu esposo também. A diferença foi de 4 meses, de um pro outro. De acidente também? Não, o pai do meu filho foi assassinado. Nossa. Em 2010. E foi descoberto o que aconteceu com ele? Foi sim. O cara que assassinou ele foi preso. E era por quê? Foi latrocínio? Ele alegou que estava drogado, que tinha brigado com a mulher em casa, Saiu pra saiu pra matar rua e disse que esfaqueou. Então não foi a primeira vez Não. que vocês passaram por esse... Deve ser, eu apenas posso imaginar, eu não posso dizer que eu conheço, por mais que eu entreviste as pessoas, eu não tenho essa dor, eu nunca vivi ela. Deve ser algo dilacerante. Não, foi o fim pra mim, né? Porque bem a época que ele faleceu também, né? Ele faleceu dia 24 de dezembro. Nossa, Natal. Então, na véspera de Natal. E era... Seu marido. Isso. E ele era tudo pra mim, né? Então eu já tava meio que anestesiada por causa dele. E aí 4 meses depois eu perdi meu irmão de acidente de moto. Que foi que mês, então? Março também? Não, Março, meu irmão abril? foi em abril. Também Meu irmão mesmo faleceu. período que a Isso. Vitória Meu irmão foi. faleceu dia 14 de abril. Um dia depois do aniversário da Vitória. Eu ia falar que a morte ela é sempre muito triste e que o senhor perdeu seu filho num acidente. Deve ser muito diferente de você ter um crime. Mas como vocês também já viveram isso, acho que o senhor já tinha mais ou menos passeado por ali. A Vitória falava de sonhos, eu li que ela queria ser médica legista, é isso? Alguma coisa assim. Eu até falei, ela devia assistir ao canal. Ela queria fazer necropsia. Para depois que ela fizesse necropsia, ela estivesse nesse meio, o desejo dela era passar para a Polícia Civil. Quando eu li isso, eu falei, ela devia assistir ao canal. Porque, ainda mais com a Rosângela Monteiro aqui e tudo mais, com a Solange Beretta, com essas mulheres que estão se tornando cada vez mais uma boa forma de uma mulher se projetar também nesse universo da justiça e da polícia. Ela tinha namorados? Como que era a Vitória no seu afetivo? A Vitória era uma menina que ela gostava de passear, gostava de tudo. Ela estava com um namorado. E esse namorado, no dia que foi em casa, que ela levou para se apresentar, eu não gostei do rapaz. Então eu pedi para ela, falei, Vitória, esse daí não serve para você, filha. Quanto tempo antes da morte dela? Que ela levou esse rapaz? Foi em dezembro que ela levou. Recente, ali, né? Em dezembro. Por que o senhor não gostou do rapaz? Eu
Eu não gostei porque eu sou assim. A pessoa, para conversar com uma pessoa, eu acho que a pessoa, para mostrar sinceridade, autenticidade, tudo, tem que olhar olho no olho. Sim, concordo. A pessoa que vai lá conversar comigo de cabeça baixa, bonezinho, não fala nada, pra mim não servia. Não era o primeiro namorado dela. Não. Ela já tinha tido outros rapazes. Tem e tudo. outros namoradinhos que até eu gostava de. Gostava mais. Uns três dele eu adorava eles. E era toda uma molecadinha boa. Ela já estava trabalhando, ela tinha 17 anos, ela estava trabalhando já muito jovem. Ela começa a trabalhar desde que idade? Foi com 17 mesmo que ela começou. Ela tinha acabado de começar a entrar no mundo. Com 17 mesmo que ela começou a trabalhar. Esse era o primeiro eu nem emprego? queria. Você não queria? É o segundo emprego dela. O senhor não queria que ela fosse trabalhar, ela que Não, quis? eu não queria porque eu achava que ia atrapalhar o estudo dela, né? Mas ela, não, pai, dá pra mim conciliar a escola, tudo. Eu falei, então tá bom, se você quer, eu não vou me opor, não. Ela estava estudando. Tava. Aí acabou acontecendo dela perder o último ano dela, né? Por causa do trabalho? Do trabalho. Aí o senhor estava certo, então. Nessa parte eu tava certo. Mas aí ela continua trabalhando e ela estaria fazendo o último ano agora em 2025. Que ela ia fazer o EJA, né? O que é o EJA, desculpa? É um complemento, né? Tipo um supletivo? Tá. Isso. Para poder terminar o segundo grau e poder ter o diploma de segundo grau e poder aí buscar o sonho dela. Isso. Dessas especializações todas futuras. Isso. Como que ela estava, assim, esse trabalho ela estava há quanto tempo nele? Nesse daí ela estava há 4 dias. Há 4 dias que ela estava trabalhando nesse shopping? 4 ou era 5 dias. É porque ela já trabalhava na frente do shopping numa padaria. Entendi. Aí lá ela tinha 8 meses lá. E ela sai dessa padaria e vai trabalhar no shopping vai da trabalhar no frente. shopping. Nesse tempo, nesse um ano, uma coisa que foi muito colocada, que o senhor sempre buscava ela, isso desde esse ano que ela começou a trabalhar, todo esse ano o senhor ia buscar ela no ponto de ônibus? Ia. Não só no ponto de ônibus, né? Eu buscava ela no shopping mesmo. Ah, o senhor ia até o shopping? Porque eu trabalho eu faço bico de Uber, você entendeu? Aí eu passava trabalhando lá, quando chegava perto do horário dela vir pra casa, eu pegava ela lá. Então, o senhor já respondeu uma dúvida que todo mundo sempre tem, que é se o senhor buscava ela no trabalho ou naquele ponto de ônibus. Não, o senhor já pegava ela desde sempre. Eu pegava ali. ela lá. Quando eu não estava trabalhando, é que eu descia no ponto para pegar ela no ponto. Nesse ponto final que seria para sua casa. O senhor fazia isso por quê? É uma região perigosa? O senhor fazia isso porque a sua filha é mais nova? O senhor fazia isso porque é um pai amoroso? Não, Por que ele fazia isso? É porque eu faço isso com todas. Com todas os 5 filhos hoje aqui? Com todos eu eles tentei eu para faço. você, né? Com 5 Não, filhos. eu faço porque eu não gosto de deixar, entendeu? Nessa parte eu sou bem cuidadoso. Entendi. Eu não gosto de deixar. O risco mesmo. O senhor tinha algo que te dizia que existia um risco grande. Por ser mulher, tudo. Então eu sempre falava, quando estiver chegando, me avisa que eu desço para ir buscar. Eu percebi que a Vitória ela já estava avisando uma amiga. Essa amiga, o senhor conhece essa amiga para quem ela mandou os áudios e tudo mais? Conheço. Então você via que ela estava de olho nas coisas. Ela andava com medo antes? Ela tinha algum receio de alguma coisa? Não. Ela não comentou nada? Não. Nunca. Que eu percebi ela muito ligada. Uma coisa que às vezes as pessoas nem se ligam. Que assim, tem um cara estranho, tem outro cara estranho. Por que ela estava com tanto medo? O senhor também não sabe. Medo é o seguinte, o receio, com toda razão. E o medo nos deixa ligado. Ela estava mais assim, porque os 2 rapazes que entrou no ônibus... Aquele primeiro ônibus. Vindo para minha casa, ela nunca tinha visto. E como ali
você sempre pega o mesmo ônibus, são os mesmos passageiros, Entendi. foi que ela ficou... Ela estranhou. É, Ela se ligou que uma coisa estranha estava acontecendo. Mas os dois rapazes, inclusive, foram encontrados e não tinham nada a ver com nada, né? Ela estava com receio, ela percebia que algo podia estar para acontecer com ela, mas ainda sem olhar as pessoas certas. A Vitória, ela sai do shopping, pega um primeiro ônibus, onde ela vê esses dois rapazes que entram com ela no ônibus, não é isso? não. Não, como que foi o desenrolar até a sua Ela casa? pega o ônibus do shopping, vem, ela desce na pracinha de Cajamar, perto da prefeitura. Foi lá que ela viu os dois rapazes. No carro. Não. A pé mesmo, que entram no ônibus. Os que entram no ônibus. Ah, entendi. E teve um outro carro que passou e mexeu com ela. Também no mesmo lugar? No mesmo lugar. Tá. Só que aí, eu não sei nem o que foi falado pra ela, nem nada. Parece que chamaram que ela de assim, vida. Vida, tá pra onde? Ela fala no áudio, eu fiquei até saiu lágrimas nos meus olhos, tal, que ela ficou meio com medo de tudo que podia acontecer. Porque ela tinha esse negócio, se ela ficasse com medo, ela parava. Ela paralisava, ela fala isso, né? Ou escreve, ela fala, eu não sei reagir. No medo eu não saio correndo. Eu fico parada. Ali naquela hora. Naquele dia, 26 de fevereiro, o senhor, um dia anterior, o senhor foi buscar ela no shopping? Dia 25. Não, porque ela tinha ido pra casa da minha outra filha. Então daí ela já tinha ido para... Você não foi buscar ela porque ela foi para outro lugar. Qual foi o último dia que o senhor buscou ela no trabalho? Eu acho que foi... Foi no sábado. Isso tudo aconteceu, acho que numa quinta, né? Quarta, quinta-feira. Foi na quarta-feira. Foi na quarta-feira que ela desaparece, Foi dia na 26. Eu acho que na segunda-feira eu fui pegar ela. Na Ali. segunda. Ela não falou porque nada? na terça ela foi pra casa da minha outra filha. Ela não falou nada assim, pai, tô com medo, tô com receio, tem um cara, nada. Não, se ela tivesse qualquer coisa, ela falaria pra mim. Eu ia te perguntar, ela falaria pro senhor ou falaria de repente pra sua esposa ou pra Não, alguma ela irmã? fala pra mim, direto pra mim. Ela não tinha receios de conversar com o senhor disso? Não. Aí, dia 26, o que aconteceu que o senhor não foi buscar ela? Porque o meu carro deu um problema na oficina lá que eu levei ele para olhar suspensão. Não era nem problema mecânico. Eu levei para olhar suspensão que tava um barulhinho. Entendi. Aí o cara falou assim, eu não achei defeito nenhum. Aí eu falei, você não quer dar uma volta com o carro, não? No quarteirão aqui para ver, certo? Aí o dono mesmo da oficina pegou lá, entrou dentro do carro, foi dar a volta. Só que quando ele chegou, ele falou, teve um problema. Falei, o que foi? Aí ele me mostrou uma pecinha que vai às mangueiras de água, do ar quente, ela tinha quebrado. Acho que ela já estaria trincada, alguma coisa, aí ela estourou. Aí ele falou, vai ter que trocar isso aqui. Aí, como era uma pecinha de nada, eu falei assim, eu vou procurar. Aí procurei lá em Cajamar e eu não achei essa peça. Aí eu tive que comprar pelo Mercado Livre, tudo, para essa peça poder chegar, para levar para ele trocar. É por isso que o senhor já estava sem carro, então? Eu estava sem carro. Desde o dia 25, desde o dia 24, não? Tudo aconteceu no dia 26 mesmo? Na quarta-feira mesmo eu tinha... Ele deu essa volta? Que eu tinha levado. Ou seja, você ia ficar uns 2 dias sem carro, porque até chegar a peça... Não. A peça chegar logo? Não ia ficar uns 2 dias, porque era aquele negócio. Foi uma coisa que só não foi mais dias, porque minha filha foi quem foi levar a peça lá. Porque eu tinha pedido para um rapaz levar a peça para mim, e ele falou que iria levar. Só que na hora H, ele não me deu retorno, não me deu nada. Aí foi por isso que ficou, esses dias ficou no dia 25, e no dia 26
que eu pedi para minha menina ir buscar o carro. Mas aí o senhor não estava... O senhor, nesse dia, como que foi esse dia? O dia 26, você viu a Vitória indo para o trabalho? Como foi esse dia? Como ela estava um pouco antes? Como foram essas últimas horas com a Vitória? Ela estava em casa, estava brincando, tudo, a gente conversando, tudo. Aí ela falou, pai, eu vou descer então e vou pegar o ônibus. Falei, tá bom. Aí ela foi para pegar o ônibus. Aí quando chegou lá, o ônibus, acho que não passou, ele quebrou alguma coisa assim, no dia. Aí ela ligou para mim. Pai, eu vou chegar atrasada, não tem ônibus. O ônibus aqui que eu acho que quebrou, ou passou adiantado. Eu falei, não, então você espera aí, eu vou pedir para sua irmã. Aí eu pedi para a Vanessa. A Vanessa está aqui. Para ela pegar a moto e levar ela até Cajamar. Isso no dia 26? É. Naquele dia que tudo ia acontecer mais tarde. Você então leva... Como estava a sua irmã nesse dia? Você vê alguma diferença? Não, ela estava normal. Eu digo o seguinte, o que aconteceu com ela é de uma violência tão grande que a sensação que se tem é que ela poderia não ter percebido, mas avisos eram dados do que ia acontecer com ela. Até aproveitando que eu tinha perguntado para o seu pai, perguntar para você. A Vitória chegou a falar, eu tenho medo de alguém, um fulano me mandou uma mensagem, ou eu estou com problema com o vizinho. Tinha alguma coisa, ela demonstrava estar, de alguma maneira, temerosa com alguém? Não, ela estava normal. Normal, ela não falou nada. Que estava com medo de ninguém, que ninguém estava ameaçando ela. Não, ela não falou nada. Nesse dia você levou ela até o trabalho? Levei ela até o centro de Cajamar. E aí, como foi esse momento que você não sabia se seria o último momento com a sua irmã? Eu deixei ela no ponto, aí eu fiquei esperando, né? Porque se o outro ônibus atrasasse, eu levaria ela até o serviço. E aí eu perguntei pra ela, falei, Vitória, o ônibus já tá pra vir? E ela olhou pelo aplicativo e falou, falta 3 minutos. Falei, então vou esperar. E aí eu fiquei esperando até o ônibus chegar. Aí o ônibus chegou, dei tchau pra ela e ela subiu no ônibus. Qual foi o último momento de conversa que você lembra da sua irmã sem ser esse? Assim, nesses últimos dias, que a gente não sabe, mas se a gente pudesse voltar naquele momento, a gente falaria mais coisas. Você lembra como foi? Seus últimos... Foi um dia normal, a gente estava em casa, conversando, brincando, como sempre. E ela tranquila? Tranquila. Vocês em paz, sem saber que essa paz seria arrebentada em poucos dias. Aí o senhor não vai... A Vitória já sabia, então, que o senhor não a buscaria naquele dia 26. Não era surpresa para ela o senhor não ir buscá-la no trabalho ou no ponto de ônibus. Ela já sabia. Do carro, não? Não, do carro ela já sabia. Só que ela não sabia se ia... Ia dar tempo de arrumar. De ficar pronto ou não. Que, inclusive, quando eu vi que não ia dar para pegar o carro nem nada, que o rapaz não tinha vindo para me levar lá, aí eu mandei mensagem para ela, falei, Vitória, vai para a casa da sua irmã, que o carro só vai ficar pronto amanhã, que seria no dia 27. Então você vai para casa da sua irmã. Que é mais perto do trabalho dela, fica perto do polvilho mesmo, ali perto do shopping mesmo, onde a minha outra filha mora. Aí eu falei, você vai para lá e fica lá amanhã, quando você sair do serviço, o pai te pega aí. E ela? Aí ela pegou, passou um tempinho, aí daqui a pouco ela mandou mensagem. Pai, eu vou para casa mesmo, eu prefiro ir para casa. Eu falei, então você que sabe, filha. Isso eram que horas? Que ela mandou essa mensagem? O horário direitinho, eu não lembro. Mas já era noite? Era de tardezinha já. Que eu vi que o rapaz não tinha vindo, então eu já mandei logo a mensagem para ela. Para quando saísse do serviço ir para casa da irmã. Aqueles pequenos milagres que Deus manda, que o senhor não estaria sentado aqui falando comigo, se ela tivesse... Porque uma das coisas que foi muito levantada, inclusive pela Rosângela Monteiro e por mim durante a live, é que, como era uma coisa cotidiana de o senhor ir buscar ela, nos chamou sempre a atenção como que o carro quebra. E naquele dia fatídico que tudo vai acontecer. A sensação que se tinha é que o autor
organizou para que o senhor não tivesse com o carro, mas não, o senhor contando aqui, foi uma fatalidade do carro e o senhor mesmo já teria tido dado até a outra solução. Fique na casa da sua irmã. Não, que era tipo, algo normal, ela tinha feito isso era, naquela era semana. a melhor coisa a ser feita. Pela segurança dela e para sua própria paz interior. De poder ter sua filha resguardada. Aí a gente vai chegar naquele dia 26. O senhor sabia que ela não iria ficar na casa da sua outra filha. Como foi que o senhor percebeu que algo tinha acontecido? Porque deu o horário dela chegar em casa e ela não chegou. Ela não foi falando para você, estou aqui, não, só com a amiga dela que ela estava conversando. Ela conversou só com essa amiga dela só, nesse horário. Aí eu esperei dar o horário certinho. Aí o que eu fiz? Eu liguei para minha filha para saber se ela tinha ido para lá. Eu falei, quem sabe ela pegou e foi direto para casa da irmã. Resolveu ir para lá. Sim. Aí eu liguei para ela, ela falou, não pai, ela não veio para cá. Aí eu liguei para outra também. Só que a outra, acho que ela estava dormindo, ela não atendeu. Isso eram que horas mais ou menos? Isso já era Já era 27 então? Já era 1h. Era 1h30 mais ou menos nesse horário. Ainda o senhor tá o senhor nem saiu ainda, ninguém saiu pela rua procurando a Vitória? Não, porque eu peguei, aí fui ligar para a empresa de ônibus. Aí eu liguei para lá para perguntar, tem algum ônibus que se comunicou aí com a garagem que esteja quebrado? Né? Porque lá, como é um lugar só de chácara, tudo, ele vem pela uma rua de terra. Entendi. Esse ônibus. Aí ele falou, não quebrou nenhum ônibus não. Aí foi onde eu fiquei mais preocupado e chamei a minha filha. Porque eu não tinha chamado ela, porque ela ia levantar 4 horas da manhã para ir trabalhar. Aí eu falei assim, não vou mexer com ela. Ela já foi dormir tarde. Aí chamei ela e pedi para ela ir atrás. Como foi quando seu pai te liga às 4 horas da manhã, não, você acordar às 4 horas da manhã, em plena madrugada, como foi esse momento para você? Sua irmã não apareceu. O que você pensou nessa hora? Não, eu tomei um susto, né? Na hora que ele me acordou, falando que ela não tinha chegado em casa, eu tomei um susto. Falei, como assim ela não chegou em casa? E era incomum. Se ela falava que ia pra casa, ela ia pra casa. Ela no meio vou pro bar. Ela não tinha esse hábito. O hábito dela, por isso que estranhou. Sim. O hábito dela era ela manter o que ela disse que ia fazer. Sim, aí eu tomei um susto. Falei, como assim ela não chegou? Aí meu pai, não, ela não chegou em casa. Aí eu falei, não, então eu vou até Cajamar pra ver, né? Porque vai que ela não conseguiu pegar o ônibus. Não conseguiu pegar o ônibus, o celular descarregou, então eu vou atrás. Aí ele falou, então vai. Aí eu peguei a moto e fui atrás dela. E aí eu fiz o percurso que ela faria para pegar o ônibus. E aí eu vi que eu não achei ela em lugar nenhum. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não achei a Vitória. Aí eu falei, vou na delegacia. Aí eu fui até a casa da minha outra irmã, que mora lá em Cajamar, e chamei ela, comecei a ligar pra ela, ligar, até que eu consegui falar com ela. Falei, Karina, a Vitória sumiu? A Vitória não chegou em casa. Aí ela, como assim? Eu falei, ela não chegou em casa. Falei, vamos na delegacia comigo. E a minha outra irmã tem 2 meninos, pequenos, né? Falei, Karina, deixa os meninos aí. E vamos comigo na delegacia pra mim ir sozinha. Aí na mesma hora eu já fui na delegacia. E você chegou, como é que foi o atendimento, como é que foi tudo? Aí eu cheguei, perguntaram, primeiro eu fui na militar. Aí a militar falou que não era lá, que era na civil. Aí eu dei a volta e fui na civil. Aí chegando lá, acho que era o escrivão que tava lá, e ele perguntou o que tinha acontecido, aí eu falei, né, que a minha irmã não tinha chegado em casa, que ela tinha sumido. Aí ele fez as perguntas, perguntando se ela nunca fez isso. Falei que não, ela nunca fez isso. Porque toda vez que ela saía, que ela queria ir para algum lugar, ela perguntava pro meu pai se ela podia ir ou não. Aí foi que ele começou a escrever lá tudo que a gente estava falando para ele. Ele não virou e falou, precisa esperar 24 horas? Não, isso nada. Então fizeram certinho. Sim, imediatamente na mesma já hora começou... ele fez. Tá. Na mesma hora ele fez, eu já peguei o boletim de ocorrência. E aí ele falou,
tem que esperar agora. Aí eu fui pra casa. Você entrou nas mídias sociais da sua irmã? Ela tinha posto algum story, alguma coisa? Então, a minha outra irmã, Verônica, falou que mandou o que ela tinha postado da última vez. O que era? Ela postou uma foto, tipo, da rua. Aí ela escreveu na legenda, acho que indo pra casa descansar porque amanhã tem mais. Ou seja, ela contou o caminho que ela estava fazendo. Ela só postou uma foto o que de frente de onde ela estava. Que ela estava indo para casa. Sim. Aí eu peguei, deixei minha irmã em casa e fui para casa. Aí eu fiquei lá em casa mais um pouquinho. Vocês ligaram para amigos dela? Vocês entraram pelo Instagram para falar com amigos dela? Vocês tentaram fazer uma investigação por vocês, de tentar encontrar a Vitória? Não, a única pessoa que eu entrei em contato foi com a própria colega dela que estava falando com ela pelo telefone, pelo celular. Então, ela é quem tinha mais informações sobre o que a Vitória tinha acontecido. E aí, como é esse momento do desaparecimento? Porque ainda está desaparecido, que é um terror, porque o desaparecimento é ainda mais, por exemplo, como eu fiz com a mãe da Priscila Belfort, é o eterno nada, né? Porque você não sabe se a pessoa está viva, se a pessoa está morta, se ela está sendo maltratada, se ela fugiu porque quis. Como foi esse momento para vocês do desaparecimento? Nesse momento, pelo menos a esperança tinha. Você entendeu? De que ela poderia voltar para casa. Eu tinha essa esperança. Mas o senhor sabia que algo tinha acontecido? Não, porque não era dela, de ela isso aí sumir. isso aí era normal. Dela chegar e falar, pai, eu vou em tal lugar. Não, mas ela tinha avisado. A pessoa sabia que algo tinha acontecido, uma vez que ela não fez o que ela porque sempre ela fazia. sempre avisava. Até a comida que ela comia no serviço dela, ela postava, ela mandava foto para mim, eu tenho no celular. Almoço, janta, tudo. Ela não costumava fazer essas coisas. Não era dela mesmo. Não. Então, por isso que a gente ficou preocupado. Vocês ligaram pro celular dela? Ligamos, mas só dava caixa postal. Não chegou nunca a tocar? Chegou a tocar depois de uns dias. Depois de tudo, mas assim, na hora que... Quando o senhor viu que a Vitória não chegou, o senhor ligou para ela? Tentei ligar. Já dava caixa postal? Só dava caixa postal, só. Então, desde o momento estava desligado mesmo, ou melhor, desligaram o celular dela, o que quer que tenha acontecido. Porque eu digo assim, não é nem que você vê que toca e você sente que uma pessoa desligou o toque. Isso não aconteceu, não existiu? Não. Vocês mandaram mensagem, chegavam os dois pauzinhos de WhatsApp? Não, só chegava um. Só chegava um. Eu chamei ela, tentei ligar e nada. A polícia tentou já localizar, quando você fala o celular dela, é um trabalho, dá um trabalho, às vezes tem que ter uma autorização judicial. Mas a polícia já começou a tentar chegar pelo celular dela? De primeiro momento, eu acho que não. Porque só foi isso mesmo. Fiz o boletim de ocorrência e eu saí da delegacia. Não teve uma primeira procura, nada? A polícia não saiu para procurar imediatamente? Foi que nem eu falei. Eu não sei se para agir, eles aguardaram as 24 horas. Tá. Porque no exato momento que eu fui na delegacia, que eu fiz o boletim de ocorrência, ninguém saiu para procurar. Foi só feito um boletim de ocorrência, mais nada? Foi só feito boletim de ocorrência. Não teve, ele nem falou para você, a gente está avisando a polícia militar, colocando Não. a foto dela, ele pediu uma foto dela? Não, no primeiro momento não. Não pediu nem a foto dela? Não, quem pegou uma foto dela foi um GCM que estava lá na delegacia. Ele falou pra mim, me manda uma foto dela. Não foi pela polícia civil que virou e falou, Não, GCM? a foto não. Foi uma atitude voluntária desse guarda Isso, civil? que ele tava lá. Que aí ele pegou e falou que ia jogar Guarda nos Metropolitano. grupos da GCM pra ver se alguém via, né? Foi uma atitude isolada dele, não foi algo Não. de... Tá. Foi dele mesmo. Aí a gente foi pra casa. Ele não pediu pra ver, por exemplo, o Instagram dela? Não, de primeiro momento não. Tá. Aí eu fui pra casa, aí quando a gente recebeu as mensagens dela, que a amiga dela mandou tudo pro meu pai, aí a gente voltou na delegacia de novo. Fui com a minha irmã até na delegacia de novo pra poder mostrar as mensagens. Uma longa madrugada. Sim. E aí, quando você chega, era a mesma pessoa que te atendeu ou já era outra? Não, foi a mesma pessoa. Aí você mostra essas mensagens, que mostram, Isso. inclusive,
é um temor, é um crescente de medo ali que vai acontecendo. Então. E ele fazem o que, a polícia? Só coletou mesmo as outras informações Só que a pegou? gente tinha mandado. E não pegou foto? Não. Tá, eu acho, bom. Pelo menos que eu me lembre, não. Sim, tá. E aí vocês saem em busca dela, você faz o percurso, você não acha, o senhor liga para a empresa de ônibus, vocês vão até o shopping, vocês começam a falar com os amigos, e aquilo vai num crescente. Eu vou fazer uma pergunta porque saiu muito, e eu quero aproveitar muito essa entrevista para a gente tirar verdades colocadas ou histórias que se tornaram verdadeiras. Vocês chegam a mandar mensagem para o moço, para o Gustavo, que ele foi um dos apontados durante um período como um dos autores do isso existiu? Existiu, sim. A minha irmã Karina, ela tinha o número dele lá, porque um dos celulares que ela estava usando, a Vitória já tinha usado. Então, acabou tendo os contatos lá. E aí a minha irmã foi e mandou mensagem para ele, perguntando para ele... Ela não conhecia o Gustavo? Conheceu. Ela já conhecia? Ela conhecia. E aí ela mandou uma mensagem para ele, perguntando se ele não sabia dela, porque ela tinha sumido, ela não tinha chegado em casa, e que se ele soubesse de alguma coisa para ele avisar. Aí a única coisa que ele respondeu para ela foi um ok. Esse é o famoso ok. A Vitória chegou a mandar mensagem para o Gustavo pedindo carona? Ela pediu, mas não foi para esse. Ah, não é o mesmo Gustavo? Não, são dois. Tá. Era o ex-namorado dela. O ex-namorado dela foi a mensagem que ele falou, respondeu só com um ok. Que a gente achou meio estranho, né? Mas que a Vitória não chegou a mandar mensagem para ele, não. nada. Aí tinha esse outro Gustavo, que parece que ela ficava com ele de vez em quando. Não, paquera dela. Isso. Aí ela mandou mensagem pra ele, informando pra ele que meu pai tava sem carro, se ele não podia pegar ela lá e levar ela em casa. E ele responde para ela? Então, quando a gente foi conversar com ele no dia seguinte, foi eu, meu irmão não, foi eu, os amigos dela e minha irmã. A gente chegou na casa dele, chamou ele, aí ele saiu, aí ele pegou e falou que ela tinha mandado a mensagem pra ele. Pedindo essa carona. Isso. E aí, a primeira versão dele, ele fala que não viu a mensagem, que dormiu e que quando foi 4 e pouco da manhã, ele respondeu ela perguntando se ela tinha chegado em casa. E aí que ela já não tinha mais respondido. Mas já depois, ele já falou outra coisa. Aí ele falou que ela mandou mensagem pra ele, ele viu pela barra de notificação a mensagem dela, mas não respondeu ela porque estava indo numa festa e não queria falar pra ela. E só depois foi responder ela às 4 horas da manhã. Não são os mesmos Gustavos? Qual que foi investigado? O que deu ok? Os dois foi investigado. Mas quem que estava ali na lista tríplice final? Que estava o Michael, o Gustavo e o Daniel. Qual dos dois Gustavos que é? Era o Gustavo que ela mandou a mensagem falando que... pedindo carona pra ele. Entendi. Então, aqui eu aproveito porque ficou um Gustavo só. Mora na imprensa, tudo, vira único. Então, são 2 homens chamados Gustavo. Um que vocês entram em contato pedindo alguma informação e ele dá ok. Esse não foi investigado, mas não foi colocado ali como esse Gustavo é um possível autor. Não. O possível autor que foi colocado naquela lista tríplice, junto com o Michael e tal, é esse que ela ficava de vez em quando, ela é um paquera dela, e aqui não tem julgamento moral nenhum, tá? Inclusive é o direito de qualquer pessoa, de uma mulher, ficar com quantas pessoas quiser, de homem. Então aqui, assim, eu sou a pessoa menos moralista que existe nesse tipo de assunto. Então, ela, como ele era uma pessoa com quem ela tinha uma relação eventual, vocês que vão atrás dele. Sim, a gente porque foi vocês atrás. já sabiam que ela tinha uma relação de paixãozinha lá, de paquera de adolescente. Ele é que conta pra vocês dessa mensagem. Isso. Se ele não tivesse Na falado realidade, nada... eu acho que alguém já sabia dessa mensagem. Que ela tinha mandado. Alguém já sabia e aí a gente acabou indo lá pra investigar, né? Pra confirmar. Pra ver se ele sabia de alguma coisa. E aí que ele dá essa escorregada. Primeiro ele disse que só viu às 4 da manhã, depois ele disse que viu, mas não respondeu porque tinha ido pra uma festa. Isso. Tá. Aí a gente achou estranho. Porque É pra assim. um ele fala uma coisa e pra outro ele fala outra. Eu aprendi com o Ricardo Salada, por exemplo, que é um perito que eu tenho maior respeito, fez Suzane von Richthofen, Elis Matsunaga e tal, que a verdade é um caule reto.
As mentiras são os galhos, e você acaba se perdendo para voltar para o caule, né? A verdade, se você te perguntar 10 vezes, você vai responder 10 vezes a mesma coisa. Agora, por que dele ter mudado a versão, ele explicou por que ele mudou a versão? Não. Só Aí depois falou também que não respondeu ela porque estava com outra pessoa. ele, né? Que estaria com uma menina e não queria que ela soubesse, isso, aquilo, tal. Tá. E aí vocês estão nesse necessário momento de busca. Sim. Chegou o dia 27, onde ela sumiu, o dia 27 vai acabar. Dia 28, como foram esses dias de espera? Foram dias horríveis. Horríveis. Você dormia, conseguia dormir? Não, a gente não conseguia pregar o olho. Como Era foi? um desespero. A gente tinha um desespero. Porque conforme foi passando os dias, foi que nem a gente falou. A gente sabia que alguém tinha pegado ela. Isso era certeza. Que alguém tinha pegado ela era certeza. Você já tinha as imagens do ônibus? Não. Você já sabia o caminho que ela tinha feito? Não. Não, a gente foi até na empresa de ônibus para ver se a gente conseguia pegar as imagens do ônibus. Só que aí eles falaram que a gente tinha que entrar em contato com o SAC, que eles não podiam entregar pra gente. E aí só quem realmente conseguiu foi a polícia. Porém, foi falado que justo esse ônibus que ela pegou, a câmera de dentro do ônibus estava quebrada. Mas a gente conseguiu entrar em contato com o motorista e o motorista falou que ela tinha pegado o ônibus sim, que ela tinha descido no ponto normal. Era onde você esperava que ela tinha... Como foi para o senhor, esses dias de espera? Para mim foi os piores dias que tiveram. Os piores. Você tem esperança? Tem a esperança, tem a mas tem a realidade. angústia, tem tudo. Sabe, você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir, para onde olhar. Para nada, você não sabe fazer nada. O senhor imaginava o quanto ela te chamava? Eu cansei de pensar. Isso deve ser difícil, né? Não, Para você não conseguir responder um chamado tão necessário. Para mim é difícil demais, porque para mim ela era muito grudada comigo. E tá aí grudada, de alguma maneira. Tá para sempre grudada. Tudo que ela fazia, ela mandava mensagem, tudo. Ela passava o dia inteiro me ligando. O dia inteiro. O senhor ainda olha o celular, às vezes, esperando a mensagem dela? Ou ainda se pega, precisa falar com a Vitória? Eu sempre olho. Porque eu quero lembrar dela só como ela era. Não como fizeram o favor de deixar. O senhor ainda vai demorar um tempo para saber como ela foi encontrada, o que fizeram com ela e tudo mais. E são etapas que eu acho que até hoje o senhor deve ter muitas dúvidas. Mas vai chegando, passa o dia... E assim, é num momento que deve ser muito, muito doido para vocês, porque vocês estavam em tempos diferentes do mundo, né? E no meio do carnaval. Então você tem as pessoas saindo, vizinhos saindo para bloquinho, para ir, e vocês num outro tempo, porque era um tempo muito, muito diferente. Eu estou errado, não? Sim. É uma coisa de você estar fora do mundo, o mundo está fora de você. E aí vai passando, chega 27, vem 28, vem dia 1º, vem dia 2, vem dia 3, vem dia 5, quando a sua filha é encontrada. Como foi esse primeiro... Teve uma mulher antes, né, encontrada? Sim, teve. Que ela... Que acharam que era Vitória. Mas que era Edna, né, se eu não me engano. Isso, a dona Edna. Por enquanto não tinham nenhum suspeito sendo colocado ainda, né? Porque ainda não tínhamos um corpo, não sabemos o que tinha acontecido. Quando chega a Vitória, você descobre, quando vem a notícia. Como foi receber a notícia que sua filha tinha sido encontrada? A pior coisa que podia me acontecer. Pior coisa. Porque uma metade de mim já tinha ido, aí já vai a outra. Para mim, é que nem eu falei. Agora eu vou viver só por viver. Só.
por viver. O senhor perdeu o primeiro e o último, né? É. O senhor perdeu o primeiro filho e a última filha. É. Agora eu tenho que lutar, porque eu tenho meus netos. As suas outras Tenho filhas, minhas os outras outros filhas. filhos. E felicidade mesmo, para mim, já não vai ter mais. Porque para mim agora é só cuidar dos que sobraram e vivendo do jeito que Deus quiser. Como que o senhor ficou sabendo que a Vitória foi encontrada? Quem te contou? Para te ser sincero, eu fiquei sabendo dentro da delegacia, mas ninguém tinha me falado nada. Eu fiquei sabendo pela fisionomia de um guarda municipal que eu conhecia ele. Ele olhou para o senhor e o senhor entendeu. O senhor estava ali, então, na delegacia quando descobre que a sua filha tinha sido encontrada, mas o senhor não sabia ainda como ela tinha sido encontrada. Não, pelo jeito, pela fisionomia dele, sabe? Eu conheço ele, eu já vi logo. Como foi para você, Vanessa? Pra mim foi horrível, porque, assim, a gente tava lá e aí eu vi ele chegando na delegacia. Aí eu vi que ele entrou numa salinha. Ele, GCM. Ele entrou numa salinha. E aí, na hora que a gente desceu, ele tava, tipo, lá embaixo. É. E aí eu cheguei perto dele, e aí ele segurou no meu braço. E ele começou a me pedir desculpa. E ele ficava, desculpa. E ele repetiu desculpa pra mim muitas vezes. Eu olhei pra cara da minha cunhada e achei estranho. Aí eu saí. E aí a minha cunhada foi falar com ele, ela falou pra mim que ele pediu perdão pra ela. E ele tava gelado. Ele tava gelado. Aí a gente saiu de dentro da delegacia. Nessa que a gente saiu de dentro da delegacia, que a gente tava do lado de fora, eu vi ele lá fora. A gente saiu pra fora da delegacia e eu vi ele dentro da delegacia ainda, ali na grade. Tá. E aí eu olhei pra ele. Nessa que eu olhei pra ele, eu fiz assim, balancei a cabeça pra ele. Aí ele só fez assim pra mim. Aí eu, tipo, falei, mas só lábio mesmo, né? Eu falei, acharam ela, né? Aí ele pegou e fez assim pra mim. E aí ali naquela hora a gente tentou, aí eu olhei pra cara da minha cunhada, olhei pra cara da minha irmã que tava lá e eu falei, acharam a Vitória. Eu tô vendo no olhar dele que acharam a Vitória. E aí ali a gente começou a tentar não demonstrar por causa do meu pai. A minha cunhada falou, Vanessa, vamos ficar quieta por causa do seu pai. Eu falei, tá bom. Só que aí eu vi que o meu pai depois foi falar com ele. Com o GCM. Falei, meu pai já sabe. E aí a gente foi indo meio que embora pra casa. E aí minha cunhada tava falando com o Dr. Fábio, com o advogado. Advogado. E aí foi eu, meu irmão e minha cunhada, pra ir reconhecer o corpo. Você, sua irmã, e sua mãe? Como é que foi contar pra sua mãe? Minha mãe tava em casa. Ela ainda não sabia de nada. Não. Eu não sei se ela não sabia de nada ou se a mídia já tinha jogado Era alguma coisa. Foi tão rápido sair na Viu, imprensa. foi. Imaginei até que você me contaria que você descobriu pela imprensa. Eu não sei como foi que a minha mãe descobriu. A forma como ela descobriu, eu não sei, porque eu não estava em casa. Porque eu tinha ido até o local. Mas ela ficou destruída. Sim. E aí a gente foi até o local. Você foi até o local onde o corpo estava? Fui até o local. Foi eu, minha cunhada, meu irmão e o advogado. E depois o Leandro, o secretário. E aí quando a gente chegou no local... O senhor não foi? Meu pai não. Não, só foi nós três. E aí quando a gente chegou no local, os policiais que estavam lá virou pra gente e falou assim, olha a foto. É melhor olhar a foto. E eles falaram que tava feio. Ele tá feio, olha a foto. E aí eu comecei, não, eu quero ver. Mas depois alguma coisa dentro de mim falou pra mim, não vê. Não vê que vai ser melhor. E aí eu fui, travei e falei, não, eu não quero ver. Eu falei, eu prefiro ver a foto.
Falei, me mostra a foto. Porque eu não quero ter a lembrança dela daquele jeito. Porque como eles começaram a falar, olha a foto, porque tá feio. Falei, mano, eu não quero lembrar da minha irmã daquela forma. Aí eu falei, não, eu prefiro ver a foto. Só que assim, a foto que eles me mostraram foi só da perna dela, que era onde tinha tatuagem, e do braço dela, da onde também tinha tatuagem. Então ali eu já comecei a passar mal. Eles me tiraram de lá, só que o meu irmão e a minha cunhada insistiram em ver o corpo. Eu não quis ver o corpo. Porque eu sabia que aquela imagem nunca mais ia sair da minha cabeça. E eu não queria lembrar dela daquele jeito. Eu vou ter que perguntar, eu peço desculpas pela pergunta. Se vocês não quiserem responder, eu entendo, mas é uma questão até por conta do que acontece. A polícia fala que a Vitória foi encontrada de uma maneira. Aí, na semana, 10 dias depois, ou uma semana depois, não é nada disso. A Vitória não foi encontrada dessa maneira, foi encontrada de outra maneira. Então, a gente ficou assim, mas pera um pouco, era assim ou assado? O que você consegue me contar de como estava, por exemplo, a história do cabelo raspado, disso, aquilo que seu irmão e sua cunhada falam? Ou o que vocês têm de acesso de informação que confirma a Vitória foi encontrada desta maneira ou desta maneira, que muda muita coisa? Como que você conseguiria me descrever? Ela falou que ela estava sem o cabelo, que tinham raspado o cabelo dela. É porque raspado é uma coisa, caído é outra, arrancado é outra, cortado é outra. Raspado é raspado, você percebe? Sua cunhada fala do cabelo raspado. Falou que estava. Que ela estava sem cabelo nenhum. Ela estava nua? Tava. Tem um sutiã? Então, eu não sei se a hora que ela já estava lá no saco, eu não sei se eles tiraram, mas eu ouvi dizer desse sutiã que tinha um sutiã amarrado no pescoço dela. Ela estava enterrada ou não estava enterrada? Não estava enterrada. Porque é uma coisa assim, eu enterrei, outra coisa eu desenterrei, outra coisa... Porque é as mentiras que ele contou. Que é tudo que é muito estranho, porque assim, uma coisa assim, como eu aprendi nesses quase 20 anos que eu trabalho nessa parte, entrevistando pessoas de crime, o canal tem 2 anos, mas eu tenho uma vida anterior disso. O local e o corpo, tudo fala. Então, ali, tu tá te contando a história, só que você precisa da pessoa correta saber ouvir essa história. Quando você ouve o depoimento que veio depois do Michael, a sensação que você tem é que é um outro crime, porque não é possível que um corpo encontrado dessa maneira foi feito isso com... Não tem como, né? Então, assim, ela não estava enterrada, ela estava fora da terra, ela estava nua. Eu peço desculpa de ter que perguntar isso, eu vou perguntar para sua filha, tá? Para o senhor não ter que entrar, mas assim, a história... Ele disse que deu 2 facadas, mas tem um corte maior no pescoço, não tem? Sim, ele fala que foi um no pescoço e um aqui. Mas ela estava degola ou não estava degola? Sua cunhada sabe dizer isso? Ela falou que estava profundo. Um corte? Não, um corte. Não. Ela falou que o corte do pescoço dela estava bem profundo. Foi só isso que ela falou. O corpo estava visível. Assim, eu digo assim, ele devia estar inchado, tá? Mas você conseguia ver o corpo. Não é aquela coisa que já está... Que a polícia depois falou, eu vi uma pessoa da polícia dizendo que ela estava já numa fase que o corpo estaria mais... Quase um líquido, isso não existiu. Tava contando, você viu foto do braço, da perna. Você via que estava inchado um pouco, né? Tava mais inchado e... como é que eu posso dizer? Não tava mais a cor... Normal. Vai ficando aquele preto. Isso. É uma cor bem preta, estranha. É uma cor de falta mesmo de tudo. Sim. Então, que é isso que ajuda a polícia a entender há quanto tempo aquela pessoa estava naquela situação, quando foi a morte e tudo mais. Ali começou para vocês um novo período. De novo pegando a mãe da Priscila Belfort, que ela disse que ela preferia estar nessa fase que vocês estão do que há 20 anos, sem saber o que aconteceu com a filha dela, no eterno esperança de que ela pode entrar pela porta da frente, e no eterno esperança de poder dormir. Ela fala para mim, ela não durma há 20 anos sem saber como é a minha filha, onde ela está, o que aconteceu com ela. Quando sai do desaparecido e entra para o homicídio, ali começou uma nova etapa, que é a busca por uma justiça que vocês não faziam ideia ainda de como seria. Como que vocês foram começando a entender o que poderia ter acontecido com a Vitória, com pessoas próximas a vocês? Vocês conversaram com essas pessoas que depois a polícia apontou
como possíveis autores, o Daniel, o Gustavo e o Michael? Para mim, esses 3 são totalmente suspeitos. Os 3. Mas o senhor conhecia eles? Não conhecia nenhum. Nem de vista? Nem de vista. O único que eu conheço ali, que eles tinham colocado como suspeito, é o Daniel, que a gente chama ele de Dandan, do Corsinha Branco. Você conhecia de vista? Não, ele eu conheço ele desde molequinho, ele sempre ia em casa brincar. Ah, ele frequentava a sua casa? Frequentava. Quando vocês estavam procurando a Vitória ainda como uma desaparecida, o senhor chegou a conversar com esse Dandan? Ele foi levar minha filha até a Sariguama, ele ajudou nas buscas, ele estava no cemitério, foi ele que levou minha filha, ou meu filho e minha nora. Ele foi comigo para Araçariguama. Você estava no carro com ele? Sim. Como ele estava? Uma outra irmã, normal. Triste por toda a situação. Ele foi ao enterro da sua filha? Foi. O Gustavo, no caso, não o Gustavo que mandou uma mensagem, e mandou ok, o Gustavo, para quem ela, a Vitória, tinha mandado a mensagem pedindo uma carona e que ele só responde 4 da manhã. Esse Gustavo, ele foi ao cemitério? Não. Esses, nenhum deles. O Michael, seu pai não conhecia, mas vocês conheciam? Eu também não conhecia. Meu irmão, que parece que estudou com ele há uns anos atrás. E ele morava perto de vocês? Morava, perto, cerca de 3 quilômetros, mais ou menos. Ah, então, na verdade, nem que ele morava no caminho entre o ponto de ônibus e a casa de vocês. Quando ele segundo a polícia, segundo o próprio depoimento dele, ele teria interceptado a Vitória nisso e levado ela para a casa dele. Não, só que a casa que ele morava antes era perto. A casa onde, em princípio, poderia até ter sangue da Vitória. Ele mudou de lá. Ele mudou. Mas durante o desaparecimento da Vitória, ele morava perto de vocês. Sim. Ele chega a... Vocês lembram hoje se o Michael chega a perguntar para vocês como é que tá a Vitória? Nada, vocês não lembram dele de jeito nenhum? Não, ele nunca apareceu. Nem durante o período não. porque é muito comum autores quererem informação. Então não seria estranho se ele tivesse, durante o processo da Vitória desaparecida, se ele aparecesse e falasse assim, olha, eu quero ajudar a encontrar a Vitória. Por onde que vocês acham que ela andou? Porque ele vai pegando informação para ele, né? Estão me olhando ou não estão me olhando como autor de tudo? Isso ele não fez, vocês não lembram? Nunca nem apareceu. De tentar ajudar nada? Não. O máximo seria porque ele era vizinho. O teu irmão teria um dia estudado com ele lá atrás um dia. Não tem conversas, foram encontradas, vocês sabem se foram encontradas conversas entre a Vitória e o Michael? Não. Pelo celular dele, o celular dela não foi encontrado, mas pelo celular dele, ou por Instagram. Vocês conseguiram entrar nas redes sociais da sua irmã para ver, assim, mensagens, isso, aquilo, nada? Não. A única coisa que eu sei que eu fiquei sabendo é que o Gustavo, o que ela ficava, que também mentiu, né, na delegacia, eu fiquei sabendo que tinha vários comentários dele nas fotos da minha irmã. E que depois... Apagaram. Ele apagou todos. E também o Michael, porque uma coisa... bom, se ele seguisse ela, ele teria tirado ela também. E aí também é só a polícia solicitar para a Meta para ver se existe conversas por Instagram entre a Vitória e o Michael, ou se o Michael e ela se seguiam. O que foi? Só a polícia solicitar. Não sei se a Meta vai entregar, mas ele solicitou. Então, porque o Michael falou que não tinha redes sociais, que não tinha Instagram. Porém, a polícia descobriu que ele tinha, sim, um fake. Até para stalkear que a era Vitória. Que ele stalkeava ela. Que é por onde até ele teria descoberto que ela estava indo para casa. Isso, porque foi visto que ele viu. Mas, bom, a gente vai entrar nessa parte, porque o que eu pergunto é o seguinte, se ele é um bom stalker da Vitória, ele sabia que seu pai buscava ela no trabalho, ou buscava ela no ponto, ou ela ia para casa da irmã.
A mensagem que vocês me dizem, que é a última mensagem do story dela, não diz indo embora para casa, vou ter que ir a pé porque o meu pai não vai me buscar hoje, então, meu Deus, cuida de mim pela rua. Não, ela só diz, estou indo para casa porque amanhã tem mais. Isso. Não diz nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como que ele sabia que a Vitória estaria sozinha? Porque se ele é um bom stalker, ele sabe o quanto que seu pai era protetor com ela. Sim, mas ele sabe por quê? Porque ali onde ela pegou o ônibus, onde ela tirou a foto, onde ela estava esperando o ônibus, ali todo mundo que mora na região sabe que aquele ponto é para quem vai pro Ponduva. Então, mas como é que ele não sabia que seu pai ia buscar ela lá? Ah, esse daí, tá vendo? Bora pra as 23h21, que é a última story dela. Bora pra casa, descansar, que amanhã tem mais. Então ele sabia que ela estava indo pra casa. Sabia. Mas ela não sabia, ele não sabia que o seu pai não ia buscar ela. Pela lógica, se nós for analisar pela lógica, quem foi que ela pediu carona? Pro Gustavo. O Gustavo? O Gustavo tinha informação de que você não ia buscar ela. Mas o Gustavo foi tirado totalmente suspeito, né? Foi tirado. Só que o Gustavo sabia. Não, tinha alguém que sabia que ela não ia pra casa por você. Entendi. Tá. O Gustavo é amigo de quem? Do Michael. Eles são amigos? São. Parece tem que informação mesmo? Tem, assim, foto deles juntos? Então, só que teve uma testemunha que falou que viu o carro do Michael parado próximo do ponto onde ela descia. Que não tem nada a ver com aquele carro que passou e falou vida, nada disso, né? Não tem nada a ver. Tá. Então, ele estava ali no ponto. Ele estava parado com o carro dele lá esperando. No aguardo, sozinho. Não tem essa testemunha que fala que tem duas pessoas? Falou que tinha 2 pessoas dentro do carro, que não estava só ele. Tinha 2 pessoas dentro do carro. Que tem mais lógica nesse crime. Então ele estava já esperando ela. Então ele viu que ela desceu. Viu que meu pai não estava lá. Viu ela indo sozinha. Essas pessoas começaram a chegar para vocês como suspeitos. Como foi se montando esse quebra-cabeça para vocês? Você vai montando... Mas como foi? Você fala assim, pô, aquele cara, mas aquele outro, o Daniel, que vinha na minha casa desde criança. Não, aquele dali eu nunca... Você acha que realmente não tem nada a ver? Ele não é amigo do Gustavo, nem amigo do Michael? Não. Ele não tem ligação? São conhecidos, né? Por que ele foi colocado? Ele conhece assim de vista, assim... Porque o que acontece? Teve um certo... Como todo mundo falou, né? Teve essa testemunha que falou do carro do Michael. Que pediram a prisão dele, né? Isso, do carro do Michael. A ex-esposa dele mora ali próximo. Ex-esposa do Daniel. Tá. Do Dandan. Mora ali próximo. Então, ela mesma tinha falado que tinha visto um movimento meio estranho, uma falação, no dia que a Vitória tinha sumido. E aí, eu pedi pra ele tirar uma foto do carro. Pra gente poder... Pra ele, Dandan. Isso. Ah, por isso que eu tenho essa foto? Isso, porque foi o Dandan que tirou a foto. Não, é por isso que o Daniel tem essa foto do carro do Michael. Sim, porque a gente pediu pra ele tirar. E aí ele tirou, só que na foto que ele tira, aparece um pouco do carro dele. Então, quando foi divulgada essa foto do carro do Michael, o Michael automaticamente viu que era o carro do Dandan. Então, ele colocou o Dandan como um suspeito. Ah... Esse cara, coitado, realmente, ainda bem que não foi preso. Não. Esse até mesmo a família não vê ele como possibilidade nenhuma da história. Ele foi quem tirou a foto da placa do carro, tirou tudo, entregou na mão da polícia, tudo. E aí vocês tinham todas essas informações que a gente tinha, vocês tinham. Sim. Que a sua irmã estava dessa maneira encontrada, que daí tem o Michael, que tem o Gustavo, que tem o Daniel. Aí vocês veem que... E aí chega num certo momento... que a polícia vira e fala assim, olha, ela não foi violentada, ela não foi torturada, ela não teve cabelo raspado, foi deslocada. Mas quando foi para vocês ouvirem que tudo aquilo que era dito dela era desdito na semana seguinte? O delegado falou com vocês, a polícia conversou? Não, o delegado nunca me falou nada. O delegado nunca chegou para mim e falou nada. Eu fui na delegacia de livre e espontânea vontade. Você chegou a dar depoimento? A polícia te chamou para dar depoimento? Falar da Vitória? Falar como foi? Contar isso que você me contou aqui. Nunca fui chamado. Nunca? Nunca.
Nem vocês, Vanessa? Não, ninguém. Ninguém da família foi chamado para contar como Não. foi o último dia dela, nada? Só, Não. eles tinham a informação só quando você foi lá para abrir o boletim de ocorrência de desaparecimento. Isso. Para saber das relações dela, para saber das coisas, se vocês tinham mais informação, nada. Não. A Nunca gente nunca nada. foi chamada para depor. Nada, não. Aí tem uma história do celular. Até vi uma entrevista que o senhor estava dando que o celular da Vitória sumiu. É uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, deixar o login e senha com alguém de confiança, porque o seu celular não é o aparelho físico, né? É o que está na nuvem. Imagina se vocês tivessem a possibilidade de entrar no login e senha da Vitória. E quanto que isso seria de ajuda até na investigação. Mas o celular da Vitória, em princípio, sumiu. O Michael disse que pôs fogo junto com as coisas dela, não é isso? Aham. Mas vocês ligaram pro celular e tocou, é isso? Eu liguei. Quanto tempo depois? Depois de uns 3 dias. No dia 8 de março, quando o Michael é preso. Não. Depois de uns 3 dias que ela tinha desaparecido. Ah, tá. Então, 26, 27, 28, lá dia 1º de março. É, mais ou menos. E atendeu? Atendeu. E eu chamei Vitória e desligaram. Aí o senhor ligou de novo. Aí liguei e já não atendeu mais. A polícia conseguiu descobrir de onde veio esse... Pra onde o senhor ligou? Oxe, nunca me pediram nem pra ver. Não, mas eu digo, ninguém localizou onde estava esse celular? Porque o senhor ligou, tocou em algum lugar. Nunca solicitou essa investigação? Não. Até agora Vocês contaram isso pra polícia? Eu liguei, atendeu e desligaram? foi contado. E a polícia não... E não foi só meu pai que conseguiu ligar. Os amigos dela também conseguiram ligar para o celular dela e a mesma coisa. Chamou, a pessoa atendeu e não falava nada. Aí ficava alguns segundos e desligava. Você chegou a também tentar ligar, não? Não, eu não. Mas meu pai tentou, a amiga dela tentou e teve um outro amigo dela que parece também tentou e atendeu. Fica aqui a pergunta, né? Como que ele queimou o celular dela no primeiro dia, sendo que tocou o celular dela. E outro detalhe. Não, tocou onde? Tocou ali? Não sei. Não, tipo, a gente ligou. Não, tô dizendo, a polícia não foi Né? ver Não onde sei. você ligou. Onde estava o celular? Não sei se Eles não verificaram. rastrearam o celular dela? Não sei te dizer. Vou perguntar pro doutor Fábio. pro E advogado. outra coisa também, tem alguém mexendo na rede social dela. Como assim? Não sei, mas tem alguém mexendo. Tem gente, tipo, arquivando algumas coisas, desarquivando algumas fotos que não tava lá, deixando de seguir algumas pessoas. Tirando as pessoas de seguir? É. Vocês tentaram entrar em contato com a Meta, com o Instagram? Tem. E tem até um negócio no Instagram, porque ela tem que ter Facebook para ter Instagram. Quando você abre seu Facebook, você pergunta para quem é a conta de morte. Quando você morre, quem é o dono da sua conta? Ela deve ter feito isso, que era muito nova, então o Facebook dela já obrigava a fazer isso. Vale a pena vocês entrarem em contato com a Meta, com o Facebook. Fica aqui a nossa solicitação, se alguém da Meta estiver assistindo, se puder ajudar a família, porque... E o perfil dela é aberto. Sim. Eu entrei para ver, É aberto. naturalmente. Mas, assim, eu até pensei, nossa, o perfil dela continua aberto, então a família não deve... Não, a gente não tem a senha, o acesso. A gente Nada, não tem. nada. Não. Procuraram, deixou num caderninho anotado, Não, nada assim. já tentamos de tudo. O ideal seria vocês conseguissem falar com a Meta para ela ajudar vocês nisso, de terem acesso. Então, quer dizer, vocês me contam que o celular dela tocou, dizem, hoje não mais, hoje não toca mais. A pessoa que tem alguém mexendo nas mídias sociais. Tem. Fica a grande pergunta no ar. Quem, por quê, como. Essa pessoa tem ligação. E não é o Michael, porque o Michael está preso. Ele foi preso dia 8 de março. Isso. Então não pode ser ele. Até saiu que você também estava como suspeito. Mas isso é normal, viu? Um caso dessas maneiras, é normal a polícia abrir um leque. Você começa assim, família. Porque é um caso, da maneira que ela foi encontrada, é um caso de extrema violência de ódio.
quem pode ter tanto ódio por ela? Você vai para a família, você vai para namorados, para amigos, para colegas de trabalho, você tem que abrir um leque e você vai fechando. Então, você ter um dia sido olhado pela polícia, pô, o pai poderia ter ódio da filha? Ele ia buscar e não foi? Será que ele criou um álibi de dizer que não ia buscar só para pegar ela e ninguém... Isso é normal, isso está tudo certo. O problema é como saiu na imprensa. Sim. Né? E sai daquela maneira. Já, o senhor já nem era, mas se um dia foi olhado para tirar o senhor de suspeito, de repente entram com o seu nome como suspeito também do nada, uma coisa completamente fora de hora, aquele momento em si. E vocês vieram jogados informações sobre Michael, Gustavo, o Daniel, que vocês mesmos já estavam tirando. Essas pessoas tentaram conversar com vocês? Vocês quiseram conversar com eles? Nem o Gustavo, nem o Daniel? Nenhum. Nada. E aí vem a informação de que tudo aconteceu pelo Michael. Não existe o Gustavo, não existe o Daniel. Por que o Michael faria tudo isso? Porque ele tinha uma paixão pela sua irmã, é isso? É o que estão querendo dizer, Ele começou a falar agora, né? É. Só que a gente sabe que é mentira. Por que você sabe que é mentira? Porque pelo que ele falou, não tem lógica nenhuma o que ele falou. Primeiro, o primeiro laudo lá que saiu falou que ela foi mantida em cativeiro por pelo menos 2 dias. Como que ele matou ela dentro do carro? Ali em primeiro instante. Segundo, se ele tivesse matado ela dentro do carro, tinha sangue dela para tudo quanto era lado daquele carro. É o que a Rosângela contou aqui na live. Tudo. Ela, como uma das maiores peritas do Brasil, ela fala, só de ele fazer isso aqui, só encontraram sangue. Foi comprovado o sangue no carro é da Vitória? Ainda já saiu esse laudo, não, né? Pelo que eu fiquei sabendo, parece que o laudo já saiu, só que a gente ainda não teve acesso. E nem a confirmação se é o sangue da Não, se Vitória era ou não. dela ou não. Porque se não for o sangue da Vitória, fica mais louca ainda essa história, né? É, então. E aí teria sangue nessa casa. Quando vocês estavam buscando a Vitória, vocês passaram na frente dessa casa? Não. Não era um local que vocês olharam, tá? Porque eu fiquei até imaginando. Se fosse, imaginei vocês buscando pela Vitória e ela ali. Devia ser angustiante. O único lugar que a gente foi procurar foi no campo de futebol. Que tem um campo de futebol, parece que próximo ali da casa dele. A gente olhou nesse campo de futebol. O lugar onde a Vitória foi encontrada é um lugar normal de as pessoas passarem? Pra quem vai pra Jundiaí, sim. Mas eu digo, porque é no meio de um matagal, não é isso? É uma estradinha de terra. Tá. Que dá acesso ao centro de Jordanesa e dá acesso a Jundiaí. Jundiaí. Tem uma cachoeira. Então tem que ser uma pessoa que conhece aquele local. Sim. Então, aí saiu essa informação que o Michael teria agido sozinho e tal. Por que ele, se ele não agiu sozinho, por que vocês acham que ele está cobertando quem e por quê? Por medo. De quê? Porque, vamos dizer, foi o senhor X. Esse senhor X tem que ser muito poderoso para ter medo. Poder de quê? Seria a história do tal do PCC junto, não? Não. Isso aí não existe. Não tem, vocês também nem tem... Não existe. Agora, medo de quê que o Michael teria de contar quem está com ele? Vai ver que ele é um frouxo, sabe? Um frouxo. Isso também é bom. Que o cara chega pra ele e fala, ó, se você falar que eu tava, eu mato você. Bom, mas eu mato sua família? Pode ser. Ou ele tá cobertando Alguém gente ele que já gosta é da muito, né? família dele. Uma pessoa que ele goste muito. O Michael, vocês acreditam que seja realmente um dos autores? Sim. Participante de tudo, a gente tem a certeza que ele foi. Agora, Ele acaba de ser indiciado pela polícia, né? Agora, o que a gente quer é saber quem estava com ele. E quais são as provas que vocês ficaram sabendo? Eu vou conversar sobre isso com o advogado de vocês, o Dr. Fábio Costa. Mas quais são as provas? Porque, assim, confissão não é prova. Isso quem me ensinou foi a doutora Solange Beretta e a doutora Rosângela Monteiro. Porque eu posso estar confessando porque eu estou sendo obrigado, porque eu estou sendo chantageado,
porque eu posso estar confessando, porque eu não quero que a minha mãe vá para a cadeia, então eu confesso o crime dela, por amor a ela. Então, a confissão nunca é prova, você precisa confirmar pericialmente que aquilo que a pessoa está dizendo, uma das coisas é reprodução simulada, que eu vi que agora vocês também estão querendo, pericialmente, de mostrar o sangue no carro. Se o sangue do carro for a Vitória, que ela andou ali, ela andou. Então, isso é uma prova. Quais são as provas que colocam que o Michael realmente tenha sido um dos autores? As testemunhas, né? Mas que as testemunhas dizem que foi ele. Fala que teve uma das testemunhas Quem que vê o afirmou carro afirma que é ele. que ele estava dentro do carro, afirmou. Era o carro do Michael e o Michael estava dentro do carro. Que ele disse que ele tinha emprestado o carro, né? Nessas horas, né, a gente faz tudo, né? Mas Tá. a testemunha falou que era ele que estava lá. Porque isso é uma outra coisa faz. Uma reprodução, você leva a testemunha para ver a distância, na mesma, se possível, até com a mesma lua, para você saber se é possível ver a outra pessoa, reconhecer, tem tudo. Que esse é o caso, por exemplo, do Serrambi, que foi feito isso daí. Agora, além da testemunha, pericialmente a gente ainda guarda esses laudos do sangue. Sim, a única prova meia que a gente tem mesmo é sobre Da as testemunha. fotos que ele tinha no celular dela parece que desde setembro do ano passado, as pesquisas que ele fez no Sim. celular, São pesquisas bem, como é que é? como degolar uma pessoa, como limpar uma cena de crime. Para que ele pesquisou isso? Impressionante como as pessoas têm feito essas buscas. E elas acham que somem, só apagar histórico, eu vou lá e não some, gente. O celular fica Entendeu? registrado para sempre. Para que eu vou fazer essas buscas? Vou pesquisar isso para quê? Então vocês têm a certeza, porque vocês querem ter a certeza que ele agiu sozinho. E a gente sabe que ele não agiu E se ele sozinho. não agiu sozinho, com quem foi? Sim. E por quê, né? E por quê? Por quê? Porque a Vitória era uma menina que ela não... Ela era uma menina muito boa. Nunca fez nada com ninguém. A gente quer entender o porquê de tanta crueldade. Ela é muito nova, além de tudo, ela tinha só 17 anos. Só de 7 anos, tinha uma vida toda pela frente. Ela, assim, se você olhar uma vida próxima da adulta, ela tinha 4 anos de vida, 3 anos de vida adulta. Ela estava começando a viver 3 agora. anos, ela tinha 13 anos, 12, assim, não tem como uma pessoa com tão pouco, o outro ter tanto ódio. Entendeu? Que a forma de ela morrer foi terrível. Então é isso que a gente quer entender. Quem participou e o porquê de tanta crueldade. É que nem foi falado que não houve abuso. Eu tenho certeza que houve. Eu tenho fontes que me garantem que teve, mas eu vi Eu tenho que certeza que houve. no inquérito Porque final falou que não. se eu sou uma pessoa que eu sou obcecada por você, eu tenho você nas minhas mãos, eu não vou abusar de você? Não, e daí uma coisa. Você pode até me dizer, garantir que não teve... Desculpa. Nem tem como, porque se o corpo foi encontrado tantos dias depois, você não consegue nem dizer se teve ou não penetração. Mas o abuso não é só a penetração. O abuso são 500 coisas que eu posso dizer com você. E aí outra coisa também que Uma foi delas falado... é te deixar fechado no quarto olhando pra você. Isso é Outra tortura. coisa também que foi falado que a gente tem certeza que teve. Que não teve... Como é que fala? Tortura. Tortura. Como não teve tortura? Gente, a minha cunhada falou que não dava nem para reconhecer direito o rosto da menina. Porque disse que ela apanhou muito. Também tem a própria deformidade que o corpo vai tendo de acordo com o tempo. Isso, o legista aponta isso? Que teriam machucados provenientes de espancamento, alguma coisa? Do legista eu não sei, mas assim, a minha Então, cunhada algo que falou vai pra mim, mostrando. ela falou, Vanessa, porque tanto que quando ela tava lá no IML, que pediram uma roupa pra ela, que meu pai falou que na funerária eles iam tentar fazer alguma coisa pra poder deixar aberto, a minha cunhada virou desesperada pra mim e falou, Vanessa, não tem como. Ela não vai conseguir fazer nada. Porque ela falou que até a região do nariz dela não tinha mais. E aí não houve tortura? O Michael chega a Difícil. mandar uma mensagem que é resgatada pela polícia. Que ele fala, ferrou, Filmaram meu a carro, 1 uma da coisa manhã assim. e 4. Pra quem que ele mandou aquela mensagem? Não sei te dizer, isso não foi passado pra gente. Porque você concorda, se ele mandar uma mensagem dessas, É pra alguém que participou junto com ele. ou pra alguém que eu tô contando um segredo que não devia contar pra ninguém, né? Alguém, não é? Assim, aquilo ali, ó, é fogo, filmaram meu carro. Foi filmado a 1h30 e às 4 horas, agora ficou ruim.
Por que ficou ruim? Para quem que ele mandou isso? Então, não sei. Quem que tem interesse em saber que foi filmado? A uma e as 4 confirmariam aquilo que ele diz, que ele mata ela no carro, leva para casa, ele se troca, toma banho, uma coisa assim, põe ela no porta-malas e enterrou ela, que não foi enterrada. Então, tu confirmaria esse tempo dele de 1h04 da manhã, daria isso. Mas como que a legista tinha dado que ela só estava ali há 5 dias e 2 dias, para fechar os 7 dias, o corpo não estaria daquela forma, estaria ainda pior. Sim, foi o que foi falado. Não é? Que ela, pelo menos 2 dias, ela foi mantida em cativeiro. Sim. E agora não foi mais, que saiu essa história. Então. Tortura, abuso. Aí foi descartado tudo. É muito estranho. Vocês têm tentado contato com a polícia sobre isso? Eu vi que a polícia vai fazer uma reconstituição, uma reprodução simulada sem o Michael. Não entendi se ele, ainda mais ele querendo estar na reconstituição. Porque, por exemplo, a Rosângela fez a reprodução simulada do Nardoni sem os Nardoni. Mas porque eles não quiseram. Uhum. Então, ok, eu faço a reprodução. Agora, o Michael quer participar e a polícia não quer que participe. Eu não entendi isso. Pelo que eu fiquei sabendo, ele disse que não quer participar. É, porque eu li vindo pra cá, tá? Não, porque o advogado dele foi quem falou que pediu pro juiz pra ele não participar. É um direito Que dele. que ele não queria participar. O juiz autorizou. É um Isso, direito e que dele, é uma sim. coisa que eu acho um absurdo, né? A pessoa ainda tem a opção de querer participar ou não. Meu amor, pra mas mim tinha que aqui, ser uma coisa Vanessa, obrigatória, no né? Brasil, o réu pode mudar a sua Tem mais versão direitos. 80 vezes. Ele não tem obrigação de falar a verdade. Então. E ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, segundo é dito. O que eu sempre digo é o seguinte, se você vai participar de uma reprodução simulada, para confirmar o que você falou, tá tudo bem. Você já disse, você já assumiu, você está ajudando a polícia. Isso diminui a sua pena. Se eu sou inocente, eu sou a pessoa que mais quero provar que eu sou inocente. Sim. Tudo bem que cabe à acusação provar que eu sou culpado, mas nessa hora, eu quero mostrar que eu sou inocente. Se vai fazer uma reprodução simulada, como os Nardoni não participaram, dizendo serem inocentes, por que não vai lá e mostra? Não foi assim, foi assim. Não entendo. Mas Mas infelizmente aqui no Brasil a justiça ela é falha, né? ele tem tem muito direito. A vítima, ela tem o direito de buscar a justiça dentro de uma justiça que ela é diminutiva. Você tem um grande caminho pela frente, que agora é a confirmação. Ele foi indiciado hoje, dia 1º, ou ontem, eu estou no dia 1º de abril de 2025, mas eu acho que ele foi indiciado dia 31 de março de 2025 pela polícia. Isso vai para o Ministério Público, que um promotor já entrou em contato com vocês? Não. Porque o real dono de um crime é a promotoria. Aí eu posso até colocar a Solange Beretta para explicar isso melhor para vocês, que ela foi uma das grandes promotoras de São Paulo, no Fórum da Barra Funda. Acho que vocês vai ser lá em Cajamar mesmo. O promotor é o dono da acusação final. É ele que vai caminhar, é ele que será a vitória em plenário. E todo promotor tem que receber a família, tem que conversar com a família, tem que contar para a família o que está acontecendo. Assim que vocês souberem quem é o promotor, vocês têm todo o direito de ir até ele e solicitar um acompanhamento. O bom é que vocês já têm um advogado. Isso é importantíssimo, ter um advogado que faz assistência de acusação, porque ele, melhor do que vocês, ele pressiona ainda mais, ele participa, ele tem acesso a todo o processo, ele pode... Mas é sempre muito bom vocês também se aproximarem da promotoria para levar fotos da Vitória, contar quem é a Vitória, para o promotor ser imbuído de toda a história da Vitória. Porque é aí que começa, de fato. Aí o promotor agora tem que pegar tudo que a polícia diz que é e confirmar. Daí ele vai denunciar. Denunciado, ele vai dizer assim, eu denuncio o Michael como autor único da morte da Vitória, por isso, isso. Como é homicídio, vai ter vocês sabem dessa história toda? É um questão do caminho. Aí vai ser marcado um primeiro julgamento, que chama audiência de instrução. Que o juiz, a doutora Solange Beretta, talvez estou falando, ela que me ensinou essas coisas. Se aprendi certo as aulas. Aí o juiz vai entender se tem materialidade e se é real
de fazermos o tribunal do júri. Então, ele vai ouvir todo mundo, o juiz, junto com o promotor, ouve todo mundo. Aí o juiz vai pronunciar, ele vai dizer o seguinte: eu pronuncio o Michael como autor da morte da Vitória e jogo ele para o julgamento para o júri. Ou ele pode virar e falar assim: eu não vejo materialidade, pode voltar lá para o começo, porque não tem provas. Ou ele pode falar: não tenho provas, está cancelado, quando vocês trouxerem novas provas, eu revejo. Ou ele pode virar e falar assim: é inocente. Não vai acontecer isso com o Marco, estou dizendo, mas eu estou te contando como ela faz. Então, é um processo muito longo, que vocês vão ter que ter toda essa força o tempo todo. O senhor está preparado? Estou mais do que preparado. Tem o tempo, vocês têm que contar. O tempo é de 2, 3 anos, às vezes. Não, mas... Em Riborel até hoje não foi feito. Pode ter certeza que, se Deus não me levar, filho, eu vou até o fim. Se ele quisesse conversar com o senhor, se o Michael quisesse conversar com o senhor conversaria com ele? Se fosse sozinho, dentro de um quarto fechado, podendo eu fazer o que eu quisesse. Não, estou perguntando se eu quiser conversar, perguntar para ele coisas. Não, eu não tenho Se ele conversa. quisesse falar com o senhor, se ele quisesse pedir perdão. Nem perdão existe. Para mim não existe essa palavra perdão. Para fazer o que fez, não tem perdão. Se fosse um acidente de trânsito, tudo bem. Tem um perdão. Mas para fazer tudo, aquela barbaridade que foi feita, não tem perdão. Para mim só merece a morte. Você acha que a Vitória perdoaria? Olha, só se fosse, sabe, de outro mundo para perdoar. O senhor conversa muito com ela? No meu pensamento, sim. O senhor teve alguma coisa que o senhor não falou, que o senhor gostaria de ter falado para ela? É o que eu sempre falo para todos meus filhos. Que eu amo eles todos. O dia que o senhor encontrar com ela, o que o senhor vai fazer? Se tiver esse dia, que eu espero que tenha. Já vai ter 2, né? Vai ter o teu filho e tua filha. Eu espero que tenha. Vou só querer abraçar eles. E mostrar que o senhor ficou aqui firme e forte por ela. A luta aqui, enquanto Deus não me levar, continua. E você, Vanessa, o que você quer falar para sua irmã quando você encontrar com ela? Que eu amo ela muito. Muito. Que se eu pudesse ter trocado de lugar com ela, eu tinha trocado. Meus queridos, eu quero muito agradecer. Vocês têm alguma pergunta que eu não fiz, que vocês queriam que eu tivesse feito? Vocês querem falar alguma coisa? É um caso que está sendo muito abraçado pela população. O que vocês falariam para quem tem acompanhado, está acompanhando e vai acompanhar vocês por esse caminho tão difícil, mas que agradeçam de vocês terem esse acolhimento social? O que vocês falariam para quem está? A gente só quer agradecer. Agradecer todo o apoio, toda a dedicação que muitas pessoas estão tendo. O carinho que a gente está recebendo de muitas pessoas, de pessoas de longe. A gente só tem que agradecer. Porque a gente sabe que a força que essas pessoas estão passando pra gente é muito importante. O senhor não está mais morando onde o senhor morava? Não, eu continuo morando lá ainda, mas é porque eu aluguei uma casa e essa casa você tem que dar uma arrumada nela. Tá. Eu estou terminando de arrumar lá para poder passar para lá, por enquanto. O esposo da Graziela que tá nessa luta aí. A Graziela, eu sei que ela está aqui quietinha, mas ela está encabeçando pela família todo esse novo momento. Ela e o esposo dela estão sendo muito importantes pra gente agora. Estão ajudando muito a gente. A gente só tem que agradecer também, né, Gra? Principalmente a esposa dela, o Gustavo. Por isso que é o Instagram dela que está aparecendo aqui sempre, porque ela está sendo esse centro de acolhimento, onde vocês podem todos, inclusive, saber como ajudar a família da Vitória, como saber mais proximidade de tudo. Eu vi que o senhor fez também um pronunciamento na Câmara dos Deputados, é isso? Aqui de São Paulo, vereadores lá de Cajamar. Foi muito impactante também, todo mundo muito falou. Futuro,
o senhor não fazia ideia de que teria que pensar num novo futuro agora. Fica o meu convite para o senhor voltar sempre que quiser, quando vocês tiverem novidades do caso, quando for feito, quando sair a denúncia, quando tiver a pronúncia, para que a Vitória seja sempre lembrada e a gente acompanhar esse caso até o momento do fechar do caixão, que será o julgamento mesmo do Michael, né? E eu queria que você me desse só a liberdade de falar para vocês aqui que eu agradeço muito ao Leandro, que ele é secretário de Justiça de Cajamar. Secretário de Segurança. Segurança. A gente sempre confunde segurança com a justiça, é normal. Mas até eu me confundo às vezes. E a Guarda Municipal. Eu percebi que a Guarda Municipal de Cajamar foi muito ativa com Demais. vocês, né? Nossa Senhora, a gente só tem que agradecer a eles. Porque eles estavam lá com a gente dia e noite, dia e noite. Foi a Guarda Municipal que achou a Vitória? Foi. E até hoje. Eles ainda continuam ajudando a gente. É porque eles que pedem a foto, mandam no grupo, acham o corpo, estão com vocês. Percebi que a Guarda Municipal de Cajamar foi muito atuante. Sim, ali e aí eu todo mundo também. contribuiu, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que o Leandro, como meu pai falou, está sendo um anjo na nossa vida. E a gente não pode jamais deixar de falar da Guarda. Porque a Guarda... eu tenho uma gratidão muito grande. Parabéns para a Guarda Municipal de Cajamar mesmo. Muito grande mesmo. Eu vi aqui várias vezes vocês trazem a Guarda Municipal como esse momento importante que a gente precisa ter da ajuda da polícia. Quem foi esse ponto de apoio foi muito eles, né? Sim. A Guarda... sem comentários para a Guarda. Sem comentários. Parabéns, que eles mantenham assim. Quem mais que o senhor quer, Leandro? E agradecer também a PM, a Polícia Militar. Porque eles também estão sempre ali. Inclusive, ontem mesmo eu conversei com um soldado da Polícia Militar na casa onde eu vou morar. Ele foi lá até lá para ver onde eu ia morar. O senhor ficou com mais medo depois de tudo que aconteceu com a sua filha? Pelos seus outros filhos? Seus netos? Mais cuidado. Mais cuidado. Medo você nunca pode ter. Você nunca pode ter o medo. Mas cuidado, prevenção, sim, é sempre bom. Mais ainda. Fica então o convite para a gente se falar em breve, que eu espero que seja em breve, que o caso seja julgado em breve, porque aí esse tempo terrível, necessário, mas terrível para quem o vive, passe mais rápido. Sim, e a gente também não pode deixar de agradecer também a Polícia Civil também, porque é que nem um dos detetives falou pra gente, né? Eles nunca se empenharam tanto em um caso como eles estão se empenhando no da Vitória. Então, eles também, a gente não pode deixar de agradecer, né? Muito obrigado a todos. E a gente se vê daqui a pouco. Vai ser... Não importa, é um tempo, mas vai acontecer.